Olá, pessoal do nono ano, eu sou a professora Joelma e vamos dar início à nossa aula de Geografia falando sobre a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o maior conflito da humanidade, acontecendo de 1939 até 1945 em diferentes locais, na Oceania, Ásia, África e Europa. Esses conflitos foram travados entre dois grupos rivais, os aliados, que eram formados entre o Reino Unido, França, Estados Unidos e União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, e os países do eixo, que eram formados pela Itália, Alemanha, Japão, entre outros. Teve como consequência a morte de mais de 60 milhões de pessoas e uma destruição material significativa. Causas da Segunda Guerra Mundial. Alguns historiadores afirmam que a Segunda Guerra Mundial nada mais é que uma continuação da Primeira Guerra, pois foi com o desfecho da Primeira Guerra Mundial que surgiu os motivos para o estopim da Segunda Grande Guerra. No final da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes responsabilizava a Alemanha pelo conflito, e a Alemanha foi punida e imposta a ela várias restrições. O país se sentiu humilhado e desse sentimento Adolf Hitler pregou o revanchismo alemão, surgindo então o nazismo, que propiciou o desencadeamento da Segunda Grande Guerra Mundial. O nazismo da Alemanha e o fascismo da Itália eram sistemas militaristas e expansionistas. Essa é uma das principais causas da Segunda Grande Guerra. A política de apaziguamento foi uma política estratégica para evitar conflitos militares contra os nazistas, que foi adotado pela Inglaterra, França e seus aliados após a ascensão de Hitler. Isso se deu ao fato a partir de 1938, quando Hitler conseguiu anexar a Áustria e começou a investir no militarismo. A crise de 1929, também ficou conhecida como a Grande Depressão, foi uma forte recessão econômica que atingiu o capitalismo e começou nos Estados Unidos. Lembre-se que durante a Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele se destaca como uma das maiores potências econômicas do mundo. Depois da Primeira Guerra surgiu uma fase de euforismo, e os Estados Unidos passou a produzir em grande excesso e a fazer um grande estoque, tanto de matérias-primas quanto de produtos. O que acontece é que, com o passar dos anos, as indústrias e o mercado europeu foram se reerguendo dos efeitos da Primeira Guerra e já não havia tanto mercado consumidor para os produtos americanos. Sem ter a quem vender, as indústrias americanas entraram em falência e surgiu a grande crise. Já a política de apaziguamento, adotada pela Inglaterra, França e seus aliados, foi a não ação desses dois países para aquela missão expansionista e o popularismo alcançado pelo nazifascismo. Essa não ação deu asas ao nazismo e ao fascismo, que continuou avançando até eles invadirem o corredor polonês. Essa invasão do corredor polonês, que era uma área rica em minério, foi o estopim da Segunda Guerra Mundial. Já a disputa de mercado, ela é uma continuação também das causas da Primeira Guerra, que é a busca de novos mercados para o consumo dos produtos industrializados, a disputa daquelas colônias na África e da Ásia. O nazismo e o fascismo, como foi dito, são regimes militares que enaltecem a guerra, a conquista de novos territórios, o que veio a provocar uma guerra expansionista, tanto pela Itália quanto pela Alemanha. Por sua vez, a política de apaziguamento adotada pela Inglaterra e a França, que não reagiram de imediato a esse expansionismo alemão e italiano, permitiu que a Itália conquistasse a Etiópia e a Alemanha conseguisse anexar ao seu território a Áustria, sem que ninguém protestasse. Esse comportamento passivo, tolerante e medroso da Inglaterra e da França contribuíram para o início da Segunda Grande Guerra. A disputa de mercado, de certa forma, foi uma continuação dos fatores que levaram à Primeira Guerra Mundial e a disputa por colônias, matérias-primas e mercado consumidor, sendo a raiz de tudo.
Com a invasão do corredor polonês, começou a se formar dois novos blocos. O bloco dos aliados, que era formado pelos Estados Unidos, Inglaterra e a França, e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que era um novo país formado a partir da Rússia. Esses países, eles estavam satisfeitos com a situação internacional, afinal eles tinham muitas colônias, estavam satisfeitos com o mercado consumidor de seus países. Já os países do eixo, a Itália, a Alemanha e o Japão, eles eram potencialmente industriais, mas não tinham colônias e exigiam uma nova divisão do mercado mundial. Esse foi um dos fatores decisivos para o início da Segunda Guerra Mundial. Os países do eixo tinham uma política agressiva e expansionista, o que levou o Japão a conquistar várias colônias no Pacífico. A Alemanha e a Itália, continuando a sua missão expansionista, ela invade a Polônia e essa invasão fica sendo o estopim da Segunda Guerra Mundial. Logo após essa invasão do corredor polonês, uma área rica em minérios, a Inglaterra e a França declaram guerra contra a Alemanha nazista. Até 1941, parecia que os países do eixo venceriam a guerra, mas em 1941 a Alemanha trai o pacto de paz que tinha com a União Soviética e o Japão ataca o Havaí, que pertence aos Estados Unidos, fazendo com que os Estados Unidos entrem na guerra. Em 1945, finalizando a guerra, os Estados Unidos lançam duas bombas nucleares no Japão, uma na cidade de Hiroshima, outra na cidade de Nagasaki, causando a rendição do Japão e marcando o final da guerra. Mais de 25 mil soldados brasileiros morreram na Segunda Guerra Mundial. O Brasil fazia parte do grupo de aliados. Ele entrou na guerra numa forma de mostrar aliança aos Estados Unidos, que na época fazia uma política de boa vizinhança. Mesmo o presidente da época do Brasil tendo algumas características de associação com o socialismo da União Soviética. Mais de 60 milhões de pessoas morreram na Segunda Guerra Mundial. Consequências da Segunda Guerra Mundial. Com o final da Segunda Guerra, deparou-se os países aliados vencedores da guerra com a seguinte constatação: a União da República Socialista Soviética, tão importante para o fim do nazismo no mundo, ele tinha um sistema político e econômico diferente do restante dos países ganhadores, que era então capitalista. Nesta fase, o mundo ficou dividido em dois blocos. O bloco capitalista, dominado e dirigido pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, representado e dirigido pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, dando início, assim, à chamada Guerra Fria, que estudaremos logo mais no próximo capítulo. Houve também a descolonização da África e da Ásia, e a Alemanha, que mais uma vez foi derrotada, teve o seu território dividido entre 4 países: Estados Unidos, Reino Unido e França do lado ocidental, e a União Soviética do lado oriental.